sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ifá Calê. Hoje nós vamos conversar sobre Odu, é a parte 2, é o segundo vídeo sobre Odu. E dê o seu like, se inscreva, compartilhe, porque essa informação vai te ajudar a perceber o universo sagrado que envolve a palavra Odu. No outro vídeo, eu falei sobre Odu fora dos mitos. O link vai aparecer aí para vocês, tá? E vocês assistem aí. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o caráter sagrado, ritualístico dessa energia primordial, essa energia que é o princípio geral da vida do universo e de que forma nós podemos sacralizar essa relação com Odu, correto? Então vamos lá. Quando nós falamos de um princípio que é tão primordial, é claro e evidente que cada tradição espiritualista vai ter uma forma mais adequada de se relacionar com esse princípio. Em algumas tradições, esse princípio vai ser equiparado ou conceituado à palavra Oduduwa, que é uma divindade feminina. Obviamente, tem um ancestral Oduduwa, patriarca de fé, que aí estamos falando de uma outra condição também ligada ao nome Oduduwa, mas que não está associado ao vídeo de hoje, correto? O vídeo de hoje estamos falando sobre a natureza energética, o princípio energético chamado Odu, tá? E a forma que nós vamos conversar vai passar por alguns personagens místicos, algumas divindades, e eu vou também trazer alguns signos, alguns versos que falam sobre essa energia. Então vamos lá. O que é a palavra mística? Primeiro, mística é aquilo que está oculto, aquilo que é velado. Não é o fato de olharmos para as vestes brancas de uma pessoa que significa que o caráter dela é claro como as vestes que ela usa. Tá? Tem muita gente que se enche de hidromentárias, tem muita gente que se adorna, mas ali a energia espiritual é outra. E não condiz com esses adornos que nós carregamos na matéria. Então, quando nós falamos de mística, nós estamos falando de quê? Daquele que é iniciado nos mistérios. Naquele ou naquela que entende e busca se relacionar com os mistérios. E quais são os mistérios? Os princípios universais. Tá? Aquilo que nós devemos cortar um dobrado para trabalhar a nossa essência e também o nosso intelecto e usar tudo isso como um propósito de servir para que possamos unir os nossos saberes com os saberes dos planos espirituais e poder de fato entender o que é a mística, passo a passo, lentamente, gradualmente, de acordo com o nosso esforço e o nosso mérito. E por que eu estou falando isso? Porque a mística envolvida na palavra Odu, na relação com Odu, requer uma coisa chamada Iwa, um aprimoramento moral, um senso ético, e fazer desse senso algo pragmático como Iwa Pelé, como um hábito. Tá? E aí nós temos o verso do Odu Osheyeku, por exemplo, Oshereku, que fala sobre Ibadu. Ibadu, dentro desses versos, em Oshe, Oyeku, é mencionado como um grande corpo feminino que compõe tudo aquilo que nós temos de relação espiritual, sagrado, e que esse sagrado espiritual acabou sendo a base dos diversos cultos ancestrais, dos diversos povos Yorubá, das diversas etnias Yorubá e
e demais povos daquela região. Tá? Qual região é essa? Uma região que inicialmente era descrita como a floresta do Golfo do Congo. E dali começaram a migrar os povos Yorubá e tantos outros que tinham como uma proto-língua o nígero-congolês. Tá? Então estamos falando de uma raça ancestral. Não estou falando aqui do que é o grupo Yorubá hoje. Estou falando de um período arcaico. Então, em Oxê e Eco, nós temos a relação com Ibadu. O que é isso, né? A composição da cabaça, Ibá, cabaça, Odu, um corpo sagrado chamado Odu. E esse corpo sagrado está presente em todas as coisas criadas. E todas as coisas criadas aqui nesse plano fazem alusão ao Batalá, o governante Ogbalaye, o governante da terra, aquele que é a própria natureza autótrofa. O que é isso? Autossuficiente, que está sempre em equilíbrio, em harmonia, e é a expressão máxima de um plano perfeito em suas polaridades, masculina e feminina. Ou seja, o corpo chamado Batalá está sempre unido a Odu. E é esse corpo que o Odu, Oxê e Eco, faz menção e explica. No nosso caso, no meu caso, eu posso falar de mim. No meu caso, essa relação com Oxê e Eco alcança sim o Batalá. Nós temos o Batalá sentado numa ritualística enorme, não, que é para poder trazer essa energia elemental. Então nós temos um corpo integrado a todo o movimento da Terra. Nós temos dessa condição Babá Unlá, Iá Unlá, Babá Gemo, a relação com Orixá, Dadá, Oxumaré, Yami Ere, Yami Apaoká, Yami Mapo, e fora todas as Iabá também, Yami Oxum, Yami Yeye Omoedá, Yami Oyá. Então todos essas energias que eu acabei de mencionar aqui e tantas outras compõem essa grande cabaça aqui em nossa casa chamada Ibadu, Odu, tá? Ah, mas Ifá, eu aprendi que Ibadu não é assim. Beleza, eu volto a dizer. Reconfigura aí, volta lá no começo do vídeo em que eu explico que a relação com esse princípio primordial chamado Odu, ele é óbvio, é um princípio primordial, universal. Cada família vai ter uma cosmogonia, uma cosmovisão, e vai ter ritos cerimoniais específicos para se relacionar com um princípio que é unânime, que é universal, tá? Numa outra condição, quando nós falamos da relação Odu e o feminino, nós podemos também fazer menção a um verso em Oxeuturá, por exemplo, Oxetuá, em que fala que a humanidade experimentou um período terrível de escassez por conta de profanações à própria essência, ao próprio Iuá, e com isso nenhum tipo de sacrifício foi mais aceito pelos planos superiores. E depois de muita lamentação, um pequeno gemido genuíno começou a tocar ao próprio Orum, ao plano espiritual. E como representação máxima desse plano espiritual, nós temos o Olodumare, que está lá no outro vídeo também. Se você não viu, vai no primeiro vídeo que eu falo sobre Olodumare. E Olodumare enviou a si mesmo como um pássaro. E esse pássaro tocou o ventre de uma mulher. E a mulher que representa
essa mulher plena, a divindade que representa essa mulher plena, que recebe no seu próprio corpo um princípio tão sagrado, universal, chamado Olodumare, foi chamada de Ajé. Então, aí nós temos o significado de Ajé, fora das demonizações que nós observamos por aí, de Ajé sendo apenas traduzida como feiticeira ou como bruxa, sendo que a palavra feiticeira, por si, é uma palavra pejorativa, ligada ao fetichismo, então é muito reducionista. A palavra feiticeira é muito reducionista, muito insignificante, se comparado à explicação de Ajé, tá? Então, foi aí que, novamente, a mulher se fez como Ajé. E com isso ela gerou uma criança, que era o próprio pássaro de Olodumare, era o próprio corpo de Olodumare. Essa criança foi chamada, foi reconhecida, na verdade, como Exu Odara. E aí nós temos a ressignificação de todo um ordenamento moral como forma de sacro ofício, como forma de sacrifício, né? Porque foi nesse período que os homens tiveram que reaprender a se comunicar com o sagrado. E nós temos a potência do feminino podendo abrigar em si o corpo maior da vida, chamado Olodumare, e produzir e gerar essa vida na condição humana. E aí nós temos, obviamente, a associação de Ajé, que é todo esse feminino sagrado, representado na figura divinizada de Oxum. Mas não se resume apenas a Oxum. Todas as mães ancestrais que se preencheram dessa autoridade divina e, ao se preencherem com essa essência divina, produziram seres que modificaram a humanidade, o curso da humanidade, trouxeram novamente o caráter divino. Essas mulheres são as verdadeiras Ajé, tá? Então nós temos nesse verso a representação feminina, inclusive humanizada também de Odu, desse sagrado feminino, que é uma condição mística da mulher. E aí nós percebemos nessa condição mística da mulher, recebendo em si Odu e sendo o próprio corpo sagrado como Odu, essa condição mística é o que permite a mulher se tornar plena como uma Yami, Eleyé, como uma Jé. E o que é isso? Uma mulher que tem o pássaro como autoridade, que tem o pássaro do poder, o próprio Olodumare, essa relação de poder com o próprio princípio cosmológico e tendo essa condição genuína, natural, para abrigar essa energia tão sagrada e tão vital e tão necessária para todos nós. Infelizmente, o poder feminino, dentro da figura de Ajé, juntamente com o corpo sagrado para Odu, ele ficou muito reducionista ao longo das diversas obras. Tanto é que a mulher é impedida até de praticar determinados oráculos, de acordo com as tradições religiosas que se tem até mesmo dentro de Ifá. Tá? Em Oxê Turupom, por exemplo, é um caminho brilhante que aqui em nossa casa nós utilizamos nessa relação também com Odu. E por que eu estou dando algumas palhetadas sobre o que é a nossa casa e a nossa relação com Odu? Porque a gente só pode falar do que vivemos. Nós só podemos falar do que experienciamos. E aí eu vou falar um pouquinho do rito de Ibadu, que está descrito no Odu Oxê Oyeku. Na nossa família, Odu Lefá Mobaye, na nossa tradição, esse rito, todo esse processo de Ibadu, ele é feito nas últimas etapas, se não a última etapa do Iberê, do processo de ritos de passagem, dentro de um caminho espiritual. Não estou falando aqui de iniciações religiosas, eu estou falando aqui de processo
cerimonial, como rito de passagem. Há um processo daquela pessoa se capacitando espiritualmente dentro de uma relação com a sua espiritualidade. E aí o rito de Badu, em nossa casa, o iniciado, depois de anos de estudos, de relação espiritual, ele sozinho, ou ela sozinha, ela vai para a floresta e ali ela tem toda uma estrutura que ao longo dos anos ela vai trabalhando, vai estudando, para poder se auto-iniciar na floresta. Mas ela sozinha, ele ou ela sozinho, que vai fazer essa jornada na floresta. E o que acontece ali, fica ali. E por quê? Esse é o caráter místico, como o próprio processo de auto-iniciação e de uma relação genuína daquele indivíduo com o seu próprio princípio ontológico, cosmológico, epistemo, enfim, a sua própria episteme, né? Que ela começa a materializar ali e, e com isso ela passa por uma imersão profunda e que dali começa todo um caminho de autonomia, todo um caminho que ela vai desenvolver com uma nova responsabilidade consigo mesmo e com a vida, tá? Então esse vídeo foi um pouquinho do que é a nossa cosmovisão dentro da mística de Odu e como nós nos relacionamos, pelo menos um pouquinho, né? Nós nos relacionamos com essa energia e que eu compartilho aqui com vocês, tá? Muito axé.